Meus irmãos, minhas irmãs, estou aqui para refletir o Evangelho do 16º domingo do tempo comum. O mesmo é extraído do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos aqui com o Evangelho que nos apresenta duas irmãs que nós até já conhecemos, já as conhecemos. E nós as conhecemos porque elas são de Betânia, tem um irmão chamado Lázaro, que lá no capítulo 11 do Evangelho de São João, nós vamos encontrar essas três personagens naquele episódio belíssimo da morte e ressurreição de Lázaro. Então Marta, Maria e Lázaro eram irmãos e moravam no povoado de Betânia. Pode ser que Jesus, não somente esta vez, já tinha uma amizade com esses três irmãos e tenha passado outras vezes ali para fazer uma refeição, quem sabe descansar um pouco, tomar uma água, para depois continuar sua viagem em missão. E dessas idas a Betânia, visitando esses três irmãos, este evangelho belíssimo foi extraído para nós. O que é que o evangelho configura como palavra de Deus para nós? Vemos aqui duas atitudes bonitas dessas duas irmãs. Quando Jesus entra na casa delas, é claro, elas o acolhem com muito carinho, com muito afeto, e este carinho é representado exatamente na atitude que cada uma tem. Marta vai para a cozinha preparar uma refeição para Jesus, enquanto Marta, diz o Evangelho, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, preocupada com talvez muitos afazeres, lá na cozinha, vai a Jesus e até de certa forma ela interpela: Senhor, não te importas que enquanto eu estou na cozinha com tantos afazeres, Maria fica aí aos teus pés te ouvindo? Manda que ela me venha ajudar. E Jesus usa de uma categoria de expressão própria da época que também hoje, muitas vezes entre nós, esta mesma categoria de comunicação
ela se faz presente principalmente na atitude de muitas mães de família. Olha o que Jesus diz: Marta, Marta. É uma forma de alertar a figura de Marta para que ela perceba o que o Senhor quer dizer. Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Nós vivemos numa sociedade, meus irmãos, minhas irmãs, que encontramos também, e muitas vezes na minha vida pessoal e na sua vida pessoal, está a personagem, a atitude de Maria e também a atitude de Marta. Eu preciso me preocupar com a lida diária? Claro que preciso. O trabalho dignifica a pessoa humana, já nos diz a Igreja nos seus belíssimos documentos, nas belas encíclicas e exortações papais e também os documentos dos nossos bispos. O trabalho dignifica a natureza humana, o homem e a mulher. O trabalho é santificado. O trabalho, quando dentro de uma perspectiva para cuidar da pessoa humana, no respeito humano, é claro que esse trabalho é abençoado por Deus. Só que Jesus aqui no Evangelho, ele chama a atenção de Marta para dizer, olha, preocupar-se com a lida diária é importante, mas a lida diária não pode sufocar o nosso convívio com Deus, a nossa escuta em relação a Deus e a nossa participação na vida de Deus. Não pode. Eu não posso permitir na minha vida. Você também não pode permitir na sua vida que a sua vida cristã seja sufocada com as preocupações das coisas deste mundo. Trabalhar, sim. Ganhar o pão, sim. Até porque nós temos contas para pagar todos os dias. E há contas que eu pago e você paga, e ao mesmo tempo já está devendo conta de água, conta de luz, conta de telefone e tantas outras. Sem falar o pão de cada dia, não é? Que se a gente for elencar aqui, a preocupação que deve ser, não é? Que invade realmente a consciência humana, a preocupação com o pão de cada dia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, preocupar-se sim, mas em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça, a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus reclama de Marta o excesso de preocupação, com as coisas deste mundo. Quem não tem tempo para conversar com Deus, quem não tem tempo para escutar Deus, quem não tem tempo para a oração, vai ter uma vida vazia. A vida se esvazia quando a vida não tem Deus, quando a gente não tem tempo para Deus. E é interessante o Evangelho, que vejam que coisa belíssima o Evangelho traz de forma muito sucinta. Marta estava preocupada em preparar um banquete para Jesus. E, no entanto, o verdadeiro banquete, quem estava recebendo era Maria. Era Maria, diz o Evangelho, que sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Olha, eu vou repetir porque essa expressão é belíssima. Enquanto Marta se preocupava com um banquete para Jesus, de forma digna, o seu trabalho, a sua preocupação, mas
o verdadeiro banquete, quem estava desfrutando era Maria, que estava aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. É por isso que Jesus diz: olha, Marta, a melhor parte quem escolheu foi Maria, e esta parte nunca lhe será tirada. Isto é, tudo passa. Tudo que nós temos, tudo que nós juntamos, tudo que nós procuramos, muitas vezes voltar para os bens, nossas preocupações maiores, tudo isso passa. Escutar a palavra de Deus, estar aos pés do Senhor em oração, alimentar-se do banquete da palavra de Deus, do Evangelho e da Eucaristia. Este bem, este banquete, é a melhor parte que nós escolhemos. E este banquete escolhido por nós nunca vai ser tirado de nós. Ele permanece para a vida com Deus. Então, qual é a sua maior preocupação? Você reserva tempo na sua vida? Você coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida? O evangelho deste domingo é realmente uma reflexão para mim, Padre Paulo, e para você. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus seja amado por mim e por você. Que Deus esteja em primeiro lugar em nossas escolhas, em nossas atitudes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.